Então você é soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e prestou a prova para cabo, que foi no dia 1º de setembro de 2024. Vamos ver a correção da prova de cabo nas questões jurídicas? Depois da vinheta, me acompanhe. Olá, bem-vindo ao canal GMVT, Garcia de Moura Vídeos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos inaugurar aqui uma playlist com 9 vídeos da correção das questões jurídicas desse concurso para cabo CPC 2024. Eu peço desculpas aí pela minha dicção, eu estou fazendo um tratamento dentário, né? Retirei o aparelho fixo da parte de cima e coloquei um móvel, então tem que ficar com ele o tempo todo. E está muito difícil falar com esse aparelho móvel na boca, mas o importante é o conteúdo. Então já vamos partindo aqui para o que interessa. Como eu estava dizendo aqui, nós temos uma playlist que são das questões de número 31 até a questão de número 48. E todos os links já estão na descrição. Eu subi a playlist pronta. Então já vamos dando andamento aqui. Eu vou colocar em tela cheia, como eu dizia, né? Esse vídeo aqui das questões de número 31 e 32, que são as duas primeiras questões de conteúdo jurídico. Vamos colocar aqui, pronto. Vamos mudar o slide. Aí. Questão de número 31, a primeira questão aqui de cunho jurídico dessa prova. Vou só mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor. Prontinho. A questão 31 é uma questão que fala sobre direitos humanos. Eu vou comentar todas. Vou comentar a questão que está certa, que é uma, e as 3 que estão erradas, e vamos analisando todas elas. Então, se você reprovou e quiser prestar o próximo concurso, ou você que vai prestar pela primeira vez, já pode estudar por esse conteúdo aqui. Esse conteúdo está bem bacana. Vamos lá. Questão número 31. Ele fala aqui, à vista dos direitos fundamentais esculpidos no artigo 5º da Constituição de 88, é correto afirmar que: alternativa A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial durante o dia ou a noite. Já vamos dar uma olhadinha aqui no gabarito. Por que essa questão aqui está errada? Se você marcou ela, você errou. Aliás, você acertou, né? Se você marcou ela como errada, você acertou, porque ela está errada mesmo. O que diz aqui o artigo 5º, inciso 11? Ele fala: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Essa expressão aqui, asilo inviolável, é o mesmo que refúgio. É o refúgio da pessoa. Lá ela não pode ser atingida, né, pelos braços do Estado, mas comporta exceções. Vamos ver. Ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador. Agora tem as exceções, ó, salvo, ou seja, exceto, em que hipóteses? Caso de flagrante delito, desastre ou para prestação de socorro. Ou ainda, que é a questão que pega, né? Ou durante o dia, por determinação judicial. Vamos ver então, que nós temos 4 hipóteses de que excepcionam a regra da inviolabilidade do domicílio. A primeira é flagrante. A segunda é desastre. A terceira é prestar socorro, que tem muito a ver com desastre, né? Mas não é só essa hipótese. Uma pessoa está sendo violentada numa casa, não é um desastre, mas cabe prestação de socorro. Inclusive, é crime de omissão, uma pessoa vê outra precisando de socorro e se omite, não toma nenhuma providência. Ou ainda, vamos colocar aqui determinação judicial, que é um mandado de busca e apreensão, por exemplo. Uma ordem de prisão, né? Determinação judicial. Veja que essas 3 primeiras aqui, elas podem ocorrer durante qualquer hora. Então, nas 24 horas do dia, alguém pode entrar numa casa em situação de flagrante, pode entrar numa casa para socorrer alguém numa questão de desastre, prestar socorro, e a determinação judicial não é qualquer hora do dia, é das 6 às 18. Então, é apenas das 6 às 18 horas que pode entrar na casa de alguém
munido de uma determinação judicial. Essas 3 primeiras, qualquer hora, a última só das 6 às 18, que é a questão da determinação judicial. Qual que é o erro dessa questão? Ela fala aqui, ó, sem o consentimento do morador, salvo por determinação durante o dia ou a noite. Essa expressão aqui, ó, a noite, é que invalidou a alternativa A. Então, se você marcou que ela está errada, é porque está errada mesmo, né? Não pode... a questão da determinação judicial é só durante o dia, não à noite. A alternativa B, a resposta dela também está aqui, na mesma fundamentação. Diz, ó, o ingresso domiciliar sem mandado judicial, quais são as hipóteses que dispensam o mandato? Essas 3 aqui, ó, flagrante, desastre e prestar socorro. O ingresso sem mandado judicial somente é possível durante o dia. Somente é possível durante o dia, em caso de flagrante delito. Que tem 2 erros, né? Que não é apenas em flagrante, é também em desastre e também para prestar socorro. E não é só durante o dia. Essas 3 hipóteses, qualquer momento. O que deve ser apenas durante o dia, compreenda-se das 6 às 18, é o cumprimento de ordem judicial, uma determinação judicial. É por isso também que a questão B está errada. Vou apagar aqui para adiantando. Eu já vou apagar aqui também, que a questão C tem uma outra fundamentação. A gente já poder passar para o próximo slide e já responder a alternativa C. Alternativa C, diz aqui, ó, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ainda que nas hipóteses de eventual prática de crime propriamente militar. Vamos ver onde está o problema nessa questão. Também está errada. Aqui no artigo 5º, inciso 61, diz: ninguém será preso é a regra. Qual que é a regra? É a liberdade. A regra é a liberdade. Então ninguém será preso, mas tem exceção aqui, ó. Senão, em quais hipóteses? Em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Aí tem outra exceção aqui, ó, salvo, é a exceção da exceção, nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, se você olhar essa questão aqui de uma forma um pouco descuidada, você vai pensar, bom, ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem fundamentada, ainda que nas hipóteses de eventual prática de crime. Você pensa, bom, ainda que é o mesmo que mesmo que. Então, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime propriamente militar, ela só pode ser presa ou em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada. A questão está certa. Não está. Por causa disso aqui, ó. Ó, salvo nos casos de transgressão militar. É aqui que pegou. Gente, uma transgressão militar não é crime. Ela é uma falta moral, né? É uma falta ética, a depender do conteúdo do que ocorreu, mas é uma falta que ela é punida com cerceamento de liberdade. A pena dela vai acabar sendo, em alguns casos, o cerceamento de liberdade. E não estamos falando aqui de outra coisa senão a cerceamento da liberdade corporal. Ou seja, em um procedimento disciplinar, por exemplo, quando findo transitado e julgado, a pessoa ela pode ficar lá presa, de fato, no quartel, não em um cárcere, numa cela encarcerada com grades, mas à disposição da administração militar ali. Seja em uma permanência disciplinar, uma detenção, ou a depender do grau de gravidade da transgressão. Então, se nós fizermos uma análise, a transgressão ela não gera um flagrante. A pessoa não vai ser presa em flagrante por causa de uma transgressão. Chegou atrasado, por exemplo. Uma transgressão militar. Faltar ao serviço já é uma transgressão de natureza grave. Nem por isso ela vai ser presa em flagrante. E também não necessita de uma ordem escrita e fundamentada de autoridade. Olha a palavra aqui, ó, judiciária competente. Porque
mesmo um procedimento, quando vai cercear a liberdade corporal do militar, se for por transgressão, ela vai se dar em um processo, aqui ó, em um processo administrativo. Não é um processo judicial. Quando a gente fala no meio militar em um processo judicial, já estamos falando em TJM, crimes, né? É um magistrado que vai julgar, um juiz militar que vai fazer esse julgamento. A transgressão, não. A transgressão é que vai quebrar toda essa regra aqui da prisão, que apenas pode ser feita em flagrante ou com ordem fundamentada por escrito de autoridade judiciária competente. O militar, sim, ele pode, ao final de um procedimento disciplinar, ter a sua liberdade corporal cerceada, tendo como pena, por exemplo, uma permanência disciplinar ou uma detenção, a depender do grau de gravidade da transgressão cometida, sem que seja necessário a intervenção ou julgamento de um magistrado, que, como nós vimos aqui, é uma autoridade administrativa que vai deixar o policial preso lá no quartel, seja por permanência, nem que seja por uma permanência. E a alternativa D, que é a alternativa correta, tem a fundamentação aqui, ó. Artigo 5º, incisos 63 e 64 da Constituição Federal. Vamos ver o que diz aqui, ó. Aliás, vamos primeiro aqui no enunciado, né? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe também assegurado o direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão. Veja, aqui está dando dois direitos aqui de permanecer calado e o direito à identificação do responsável pela sua prisão. Vamos aqui na fundamentação. Ele fala, o preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, até aqui está igual, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Já tem mais um item aqui, né, que é assistência, tanto do advogado quanto da família. E segue, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Aí você fala, caramba, aqui só tem dois, permanecer calado e a identificação. E aqui fala de permanecer calado, assistência e a identificação do responsável tanto pela prisão quanto pelo interrogatório. Esses dois incisos trazem 4 direitos. A alternativa traz 2. Esses 2 estão incluídos dentro desses 4. Se você tentar pensar em recorrer, porque a alternativa só traz 2 direitos e essa fundamentação que traz mais de 2, saiba que é um pouquinho complicado de ganhar um recurso desse, porque não está dizendo aqui que o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais apenas esse e aquele, sendo que existem mais, né? Então, pode ser aí que seja uma tentativa um pouco delicada de tentar ganhar um recurso nesse sentido. Vamos partir para a questão número 32, que é a última desse vídeo. Ele fala aqui, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, estabelece expressamente que todo ser humano tem direito à segurança pessoal. Vamos ver o que fala aqui. O artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. E fala, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É a mesma questão anterior. Então a A está correta aqui, segundo o gabarito da VUNESP. A questão de número 32 é correta a alternativa A. Mesma coisa, que só está falando de segurança pessoal, que está incluída no artigo 3º, junto com mais 2. O que pega que essa palavra aqui, ó, expressamente, que não quer dizer apenas. Dá para recorrer? Acho difícil que ganhe. Vamos ver aqui onde está o problema da alternativa B e da alternativa C. As duas estão erradas pelo mesmo motivo. Ó, a preservação e manutenção do meio ambiente sustentável e o acesso à tecnologia digital. Essas duas questões aqui não estão no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Em 1948 não existia tecnologia digital como tem hoje. E a preservação e a manutenção do meio ambiente sustentável também não está previsto lá no texto.
Então é por isso que essas duas estão erradas. Aí você me fala, caramba, eu estudei aí, eu estava estudando, eu fiz um cursinho ou li alguma coisa que falava de direito à manutenção do meio ambiente sustentável, eu vi alguma coisa de garantia aí de direito de acesso à tecnologia digital. O que você estudou, que são direitos sim, diz respeito às dimensões ou às gerações dos direitos fundamentais. Tem os direitos de primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, há quem diga já que estamos na quinta dimensão. Mas isso vai depender muito da doutrina, tá? Por exemplo, para Paulo Bonavides fala que os direitos de quinta dimensão, eu prefiro o termo dimensão, porque quinta geração, uma geração pressupõe que ela ultrapassa a anterior, né? A segunda geração é melhor que a primeira, a terceira superou a segunda, e aqui não. Essas dimensões, elas uma não elide a outra, elas se complementam. Então, por isso que eu, particularmente, prefiro o termo dimensão do direitos ao invés de geração. Para Paulo Bonavides, a quinta dimensão seria o direito à paz. Paulo Bonavides fala que a quinta dimensão dos direitos fundamentais é o direito à paz. Se você pegar, por exemplo, Norberto Bobbio, se você estudou por doutrina constitucional, você viu esse nome? Norberto Bobbio, ele fala que a quinta dimensão, para ele, é a pesquisa genética, ou melhor, a pesquisa biológica e o patrimônio genético. Veja que existe aqui uma diferença de um doutrinador para outro, qual seria a quinta dimensão. Tá, mas esses aqui, tecnologia digital, preservação e manutenção do meio ambiente, isso, como eu disse, vai depender da doutrina, tá? Então é difícil a gente falar que a quarta dimensão é isso, a terceira é aquilo, e que esses dois direitos aqui estarão ainda em uma dimensão que será aceita pela doutrina. Eu já vi, por exemplo, que o direito à preservação e manutenção do meio ambiente faz parte da quarta dimensão. E a tecnologia digital faz parte de uma outra ainda. Está lá já na quinta, por exemplo. Vai depender da doutrina. Então isso aqui, independente de qual dimensão esteja, ela não está no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso que elas estão erradas aqui. Aqui fala, ó, o item D. A instrução gratuita obrigatória nos graus elementar, fundamental e superior. Então ele fala aqui que são direitos, né? A instrução gratuita obrigatória nos graus elementar, fundamental e superior. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, que é o artigo 26, item 1. Ele fala, toda pessoa tem direito à educação. Beleza. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. Ou seja, a educação infantil lá. As crianças, elas vão para a escola realmente, né, de fato, lá no ensino fundamental, de forma gratuita. Fato. O ensino elementar é obrigatório, ou seja, esse ensino é obrigatório. O ensino técnico e profissional, deve ser generalizado, aberto a todos que queiram partir para um ensino técnico. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função do seu mérito. Veja que aqui não está falando sobre gratuidade do ensino superior. E a questão estabelece expressamente que todo ser humano tem direito à instrução gratuita e obrigatória nos graus elementar, fundamental e superior. Nós vimos que a educação superior ela não tem que ser gratuita. Ela é aberta a todos em grau de igualdade, mas em função de seu mérito. Então é isso que invalidou aqui a letra D de delta. Portanto, o gabarito aqui da 32 é a alternativa alfa. Muito bem, eu deixo vocês aqui o link disponível do segundo vídeo, que é a análise das questões de número 33 e 34. Já de antemão, se você foi aprovado no concurso, parabéns, é só aguardar a promoção. Se você não conseguiu dessa vez, assiste esse vídeo aqui para sedimentar alguns conhecimentos a mais para você prestar a próxima prova. E clica aí no link que eu vou encerrar esse vídeo e já vou começar o próximo. Aguenta a mão, fica aí comigo. Até já.